existe todo um contexto religioso, psicológico, social, tudo. Não é só um disco voador descer, não. Vamos dizer que tenha realmente comprovação de que existe qualquer forma passível de se fazer contato. Isso joga por terra o dogma sobre o qual a igreja está assentada. Não seria muito legal se isso acontecesse. O povo ainda não está preparado para uma nave descer no meio da Praça 7 e fazer contato. Não está preparado. Ladies and gentlemen, I have just been handed a message that came in from Grover's Mill by telephone. Just one moment, please. At least 40 people, including 6 state troopers, lie dead. I'm obsessed by the thought that I may be the last living man on Earth. I've been hiding in this empty house near Grover's Mill. Small island of daylight cut off by the black smoke of the rest of the world. All that happened before the arrival of these monstrous creatures in the world now seems part of another life. Life that has no continuity with the present. Furtive existence of lonely derelict who pencils these words on the back of some astronomical note bearing signature. Na ficção, o que o Orson Welles fez é um experimento sensacional, né? Agora, se a gente vai conseguir lidar com isso de uma outra forma, eu duvido muito, até pela nossa própria arrogância e prepotência, né? Em acharmos que somos os únicos, que estamos com a única palavra, e não escutamos os outros, e nós não sabemos sequer da nossa própria espécie, menos do que o Orson Welles, mas muito mais interessante, que eu acho nessa perspectiva, se a gente for pensar, por que Darwin não editou A Origem das Espécies logo que ele acabou de escrever? Porque ia trazer um problema enorme, não só para ele, mas para todo mundo. Imagina o que é uma sociedade que que se acredita com uma origem divina, descobrir que veio do macaco ou de um réptil qualquer. Certo? Isso muda a perspectiva, tem que mudar, né? A perspectiva do ser humano sobre ele mesmo. Vamos supor que essa grande tribo aqui, de repente, comece a receber esses visitantes vindo da Europa. Que para nós pode parecer todo mundo, né? Você nunca, um índio nunca viu um cara de pele branca com uma tecnologia de um navio, de um navio não, de uma embarcação, né? Que chama aquela caravela. Aquela é uma coisa monstruosa para a tecnologia daqueles coitados. Então a gente entra nesse momento, de repente, o que causaria o contato com aquele tipo de gente? Olha, os nossos valores, a nossa cultura, a nossa aldeia, reza só até aquilo ali. De repente, aqueles caras vão chegar aqui com um Cristo pregado na cruz. Como é que o índio vai entender isso? Porra, mas esse cara não é o Salvador, não é o Filho do Deus, do Todo-Poderoso de vocês? Por que vocês precisaram pregar ele na cruz? Como é que você vai fazer um índio entender isso? Já o Deus do índio, não. O Deus do índio é um Deus mais, como é que eu diria, mais eclético, né? Essa palavra é essa. Ele é um Deus que ele vê, ele na água que ele bebe, na planta que ele planta, na chuva que cai do céu, sabe? No sol que nasce de manhã, na lua, nos elementos da natureza. O Deus dele é a natureza. O Deus dele é um Deus mais puro. Tem a ufologia mística. A ufologia mística trata os alienígenas como seres que são seres de uma outra dimensão, que vêm aqui cuidar de nós, passar energias positivas, energia branca, luz branca, né? Tem essa ufologia mística. Primeiro eu tenho que dizer, eu sou católico. Independente de ser católico, acreditar em Nossa Senhora, de rezar terço, que minha mãe sempre me ensinou isso, eu trago lá de trás, sabe? Então, isso não tem rigorosamente nada a ver com ufologia. Ufologia é uma coisa, religião é outra. Aquilo que você acredita é uma coisa, transcende, é fé, é outra coisa. Agora, isso que nós estamos falando aqui não tem rigorosamente nada a ver com religião.
uns 15, 16 anos, eu sempre gostei de história, me interessava por egiptologia, certo? E nessa coisa de ler muito a respeito, você começa a ver algumas repetições nos mitos e nas histórias como um todo, certo? Então, e na própria iconografia egípcia, você tem muita repetição de símbolos. Quer dizer, em toda a iconografia você tem isso, para todas as religiões. Mas aí a gente tem, por exemplo, por que dessa alusão constante a um Deus Sol, né, um olho que tudo, né, que está ali, que é representado por um olho, e aí várias vezes. E quase todos os autores vão se remeter também à Bíblia. Então aí quem estuda alguma coisa, você tem que ir pesquisando todos os autores aos quais são feitos remissências, né? Então a gente vai atrás e tal. Na verdade, aí a Bíblia, o Antigo Testamento é cheio de referências sobre coisas, sobre aparecimentos, né? O próprio Deus mesmo aparece no Antigo Testamento sempre na forma de uma voz, um trovão, uma sarça ardente. No meu caso, era um interesse pelo Egito, não foi um interesse pelos OVNIs, mas acaba acontecendo, acabei sendo remetida para esse lugar em função da quantidade de coisas que você vai vendo que elas vão se cruzando e ninguém responde. Eu me lembro que eu era menino ainda, tinha a saudosa TV Itacolomi em Belo Horizonte, e eu estava sentado assistindo um programa que passava antes do jornal Banco Minas, depois vinha a novela, eu não sei se vinha primeiro a novela, Antônio Maria, e depois o jornal Banco Minas, não sei, era uma coisa assim. Eu sei que eu estava assistindo um programa, porque eu não gostava muito de novela, e apesar de que naquela época não tinha muita opção, né? Mas eu estava vendo, de repente, o jornal Banco Minas entrou em edição extraordinária. Era o Jaime Gomide, que fez a narrativa do fato. Ele falou assim: discos voadores estão invadindo os céus de Minas Gerais, Belo Horizonte, então, não sei o quê. Tem relatos aqui vindo do Vale do Aço, não sei aonde. No bairro Prado, as pessoas chegaram. Eu falei, esse pessoal ficou doido. Atrapalharam o meu programa, falaram negócio de disco voador que está aparecendo, não sei o quê. Eu peguei, fui até a cozinha, levou o prato. Quando eu botei o prato na cozinha, que eu saí na minha varanda. Minha varanda dava para o bairro Floresta ali, para aquela região de Batista. Eu vi que a região foi, gente. Eu olhei para aquele lado, eu vi 4 luzes vindo no céu como bolas, né, de fogo, assim. Mas o estranho dessas luzes, que deixava a diferenciação delas para um fenômeno normal, é que você vê que a luminosidade era controlada. Não era igual essa luz que a gente acende e ilumina todo o ambiente, não. A luz dele só vai até um ponto, não passa dali. Ela não expande. Então isso foi a primeira coisa que eu pude observar nessas 4 luzes. E a segunda é que quando elas passavam, elas faziam um voo assim meio ondulado, onde quando elas passavam, o que estava embaixo acabava a luz elétrica, a luz apagava. Eu fiquei notando, eu fiquei olhando assim, a luz ia apagando, elas passavam ali, dava menção de acendendo, eu fiquei olhando que ele tinha apavorado e tudo. Aí de repente eu sei, porra, eu vi, né? Igual doido. E o mais interessante é que na segunda-feira, o saudoso Roberto Drummond escreveu na coluna dele, que ele tinha no jornal Estado de Minas, tem até o título assim, ó, vi com esses olhos que não acreditavam em disco voador. Ora, a gente está, no meu caso, assim, isso é anos 70, eu tinha 16, 17 anos, né, toda uma cultura underground que vai levar exatamente a esse tipo de curiosidade, né, que na verdade começa como curiosidade. Eu não sei se a gente... o problema de países como o nosso é que a gente não tem dinheiro para pesquisa, certo? E certamente, aí você começa a entender que o mundo inteiro está pesquisando isso. E não está pesquisando exatamente porque, quer dizer, se o governo está botando, se os governos estão colocando dinheiro, né, nesse tipo de pesquisa, algo de inusitado aconteceu aí. Vai existir
Na verdade, o raciocínio é isso. Vai existir algum evento que tenha feito com que esses governos coloquem dinheiro numa pesquisa que, para a maioria das pessoas, é completamente inócua. A própria indústria da notícia faz com que um fato hoje sério torne-se uma coisa absolutamente duvidosa. Vamos ao caso de Varginha, por exemplo. Eu acho que algo aconteceu ali. Agora, não sei, não dá para saber o que foi. 3 moças, numa tarde comum, num dia de semana, fazendo um itinerário que elas faziam todo dia, e de repente deram de cara com um ser estranho, agachado perto de um muro. Que a imprensa costuma conseguir acabar com a seriedade de qualquer coisa, né, que tenha essa conotação, que seja ligada a esse tipo de coisa, acaba acontecendo, porque o sensacionalismo é tão grande, certo? E vira uma coisa assim, que a gente perde a noção de que aquilo seria algo... Qual que é a seriedade da coisa, já que ele vira um fato, certo? Jornalístico e sensacionalista. O que seria aquilo? ET, gente de um outro planeta, ou um ser estranho, uma anomalia da natureza, uma coisa assim. Mas por que apelaram para o lado do ET, do extraterrestre? Pra que fazer tanto barulho? Quando eles me perguntaram aquilo, que eu tinha a descrição do ser na mão, que eu não sou nenhum bobo, se eles saberem, eu saí daqui, fui lá, conversei com elas e peguei todas as informações das pessoas que o viram. Que teve presente, em Varginha teve gente da NASA, que outros pesquisadores estiveram por lá, que alguma coisa aconteceu ali, aconteceu. Cheguei à conclusão seguinte: primeiro, aquele ser que estava ali, vocês vão me desculpar, mas aquilo não tem condição de criar uma tecnologia complexa. Montar uma nave com um sistema de energia tão complexo para atravessar distâncias estelares ou até mesmo barreiras para vir até aqui. Agora, por um outro lado, também existem os acordos dos países de não divulgação de uma série de coisas. Todo piloto, eu tenho amigos que são pilotos da aviação comercial e são pilotos da aeronáutica, todo mundo tem um caso. Aquele ser era um ser mais voltado para o lado animal. O cara com 3 veias grossas na cabeça, que eles chamavam de chifre, né? E aquele ser não tinha nenhum tipo. Aquilo poderia, talvez, vamos sofismar aqui, criar raias do absurdo, ser talvez uma espécie de um empregado doméstico de seres mais evoluídos, que fala assim, ó, vai lá e pega aquilo pra gente. Numa daquelas ele escapou e ficou ali, perdido. Assim, sofismando. Claro que eu também não acredito nisso. Perguntaram, então, se você não acredita no ET de Varginha? Eu falei assim, não acredito. Eu acredito que um ser muito estranho foi capturado ali. Mas daí, você dizer que não. Sabe, tentaram criar um caso Roswell no Brasil. Varginha, Roswell brasileiro. Ou aquilo aconteceu, sabe, de uma forma inocente e cresceu até aquele ponto. Mas de verdade... Eu entendo como a manifestação de alguns seres que estão subindo cada vez com maior frequência do fundo da Terra até a superfície. E não são seres extraterrestres. Eles podem até ser transportados por disco voador, porque os próprios discos voadores podem ser fabricados por civilizações interioranas. Então, quando o Uwe falou isso comigo, eu fiquei impressionado. Eu falei, Uwe, então é assim que funciona? Ele falou assim, meu amigo, é daí para pior. Eu falei, Uwe, o que que você sabe que eu não sei? Ele falou um monte de coisa. Mas agora que o horário tá, sabe? Sempre arrumava uma desculpa e vazava. Eu sempre comentei com o pessoal, falei, gente, o Uwe sabe de muita coisa.
O que nós temos de casos e mais casos e casos em cima de casos de pessoas que disseram ter sido sequestradas. Não vou usar o termo abduzir, não, porque esse termo é muito fraco. Ele é usado por ufólogos porra loucas que tentam colocar a palavra abduzir para enganar as pessoas, para não dizer que abduzir é sequestro com violência. Pega o Aurélio e leia. Sequestro, o ato de sequestrar já é uma agressão. Você pegou uma pessoa contra a vontade dela, está fazendo coisas contra a vontade dela, e depois solta ela ali num canto amarrotada, mais viva e cheia de traumas. Se a agressão não é física, ela é psicológica, quando não é as duas, sabe? E aquela pessoa fica louca. Como é que uma pessoa daquela... Vamos criar um quadro aqui. Vai chegar em casa e fala, minha filha, onde é que você esteve até agora? Eu falo, mãe, estava vindo da escola para cá, lá da cidadezinha para a cidadezinha onde ela estuda, que ela tem que andar não sei quantos quilômetros, uma coisa estranha me pegou, me levou para dentro do aparelho, uns caras mais estranhos ainda começaram a mexer em mim, no meu sexo, nos meus seios, em tudo, tirar sangue, raspar a pele. Eu estou toda machucada. E por fim ainda leva uma surra da mãe, naquela que não é, fala, nada, você foi no meio dessa turma. Então, sabe, quantos casos eu já vi dessa natureza aqui para esse interior. De vez em quando eles aparecem de forma ostensiva, só para garantir que eles são dignos de crédito. Mas como a maioria não vê, são um núcleo muito pequeno da humanidade, fica suscetível a esse tipo de experiência ostensiva, quase palpável. O ser humano, ele não é, como é que se diz, escravizável, não. Principalmente uma raça que vem de fora. Se os Césares, os Napoleões, os Hitlers tentaram e não deram certo, é que uma raça de fora vai fazer isso. Até porque também eu acho que eles não querem isso, não. Eles querem isso aqui para eles. Tá? Só que não é fácil igual eles pensam, não. Sabe? O ser humano é capaz de destruir isso aqui, mas não entrega para eles. Depois das duas bombas em 45, os relatos de aparecimento desse tipo de evento, de aparecimento de objetos não identificados, aéreos não identificados, aí é enorme. Os relatos são muito grandes, com relatos, inclusive, de abdução. Tem três tipos de superioridade. A superioridade tecnológica, a superioridade espiritual, moral, né? Essas superioridades, como é que elas colocam a gente? O índio, o não civilizado. Vamos entender como não civilizado? Não tem geladeira, não tem uma câmera, não tem um satélite, não tem um computador, não tem nada tecnológico, nada. Então o índio, vamos colocá-lo aqui nesses termos como não civilizado. Nós temos a câmera, temos o computador, temos o satélite. Mal, mas vamos para o espaço, às vezes, né? Temos. Então nós somos os civilizados. E eles, os nossos visitantes, têm tudo isso e até mais tecnologicamente. Então vamos colocá-los como super civilizados. Super civilizados, nós civilizados e o índio não civilizado. Entretanto, quando você muda os valores, você coloca os valores morais, o índio vai lá para cima. O valor moral do índio é incontestável. Porque tudo que evolui na tecnologia tende a regredir moral e espiritualmente. Isso não tem a dúvida. Fundamentalmente, nós estamos numa era totalmente, né, quase tudo é tecnológico, né, é tecnologizado, na verdade. Né, não é tecnológico, mas é tecnologizado. Então, assim, é muito mais fácil hoje pesquisar qualquer coisa. Uma tecnologia superior anda lado a lado com a inferior? Claro que não. Olha o que os portugueses, os espanhóis e os ingleses fizeram com os países que eles descobriram. Olha o que sobrou da mulher do índio brasileiro, sobrou, o que eles fizeram com a religião do índio brasileiro, ou dos incas, dos maias, o índio americano. Olha o que aconteceu com esses povos. Tá?
Então pense bem, se esse povo chega aqui, o que aconteceria com a gente? Você acha que eles dividiriam tecnologia com a gente? O dia que a Terra parou, vai ser aquilo ali. Aquele disco voador descendo, de repente lá de dentro sai um sujeito estranho, porém de aparência humana, com um robô do seu lado, de 3 metros de altura, né? Aquele sujeito veio trazer uma estranha mensagem. Ele falou assim, olha, eu não estou nem aí para o planeta de vocês, eu quero que vocês se lasquem. Só que tem um detalhe. Vocês estão mexendo com energia atômica de uma forma completamente equivocada. Porque no pós-guerra, os filmes de ficção científica, na verdade, eles eram um pouco uma leitura ou uma fantasia, uma ficção a respeito porque o ET estava mais próximo, né, a respeito do comunismo, por exemplo. Né? Então, os ETs estavam na Rússia, certo? Ou em Cuba. Então, a gente tem uma série de filmes que foram produzidos nessa época, mas são todos, né, leituras e construções a respeito deste inimigo político. Que você se arrebente com essa bomba, que você se arrebente esse planeta, que você se consuma. Só que o problema é o seguinte, se esse planeta explodir, isso vai causar um tamanho desequilíbrio no espaço que vai atingir o nosso planeta lá. Então, o que vai acontecer? Nós vamos aqui justamente, se precisar, destruir vocês para não deixar isso acontecer. O ET que desce da nave, que vai fazer contato, ele está referenciado às narrativas de abdução. Ele está referenciado de quem fez contato, vamos dizer, de 3º grau. Ele não é uma criação da equipe do Spielberg. Ele está assentado nos 2 grandes relatórios, que é aquele de Roswell, do caso do Novo México, e está no Blue Book. Né? No Blue Book, que é um relatório, o primeiro relatório, que isso nos anos 60, 70. Os Estados Unidos sempre teve aquela coisa de criar nomes, né? Ah, porque colocou naquela pasta azul, então vai chamar Blue Book. Por isso que eu estou dizendo que a ficção científica, no cinema ou mesmo na literatura, quando se trata disso, ela não é apenas uma criação, ela não está restrita à criação de equipes ou à criação de um autor. Ela tem uma base que está nos relatos e nos relatórios divulgados. O livro azul foi o último, foi o que chamou o oficial aqui, é o definitivo. Chegou a essa conclusão que eles existem. Veja bem, hein? Chegou à conclusão que eles existem. Só que eles não representam uma ameaça para os Estados Unidos da América do Norte. Então fecha essa porcaria, guarda e acabou. De forma geral, quando você vai aprofundando na conversa com as pessoas a respeito, de forma geral existe um preconceito. E preconceito é sempre fruto de desinformação. Eu sempre fui sobretaxado, eu colocava assim, esse cara é doido, sabe aquele cara mexe com disco voador? Esse cara é doido. Tá? Eu sempre fui. Mas ainda continuo nisso, porque esse é o combustível, um dos combustíveis que me move dentro da pesquisa, a ignorância dos outros. Coitados. Se esse pessoal pelo menos soubesse do que eles estão falando, né? Aí você pergunta para eles assim, qual que é o seu programa de ontem à noite? Ah, eu assisti Big Brother até, não sei tanto. Isso já está explicado. Sabe? Uma pessoa dessa realmente não pode, sem querer sobretaxar, me perdoe essas pessoas, né? Mas uma pessoa que se limita a vida dela a ficar vendo um bando de gente trancado dentro de um sabe, consegue dar ibope para aquele tipo de coisa, realmente não pode acreditar que a ufologia é uma coisa séria. Pesquise, estude, procure saber, se informe, sabe? Que é fundamental. É a mesma coisa, assim, eu sou professora de história e quer saber de história do Brasil, quer saber sobre história, sabe, do Egito, quer saber sobre qualquer coisa, sobre história do cinema, pesquise, estude, se debruce. Eu me vejo como uma ilha. Eu vou falar para quem certas coisas. Eles não só vão rir, porque eu não tenho medo de riso. Se eu tivesse, não estava estudando isso. Mas o riso é uma manifestação de descrença, que vai se espalhando. E esse espalhamento não é bom para a humanidade. Seria bom que a humanidade levasse a sério esse assunto. Não porque ela possa se defender,
mas pelo menos pode se preparar psicológica e espiritualmente para as grandes surpresas que estão na próxima curva. Muito maior do que apenas, sabe, um sujeito que fuma e vai para o mato para ver se caça disco voador ou ET, para criar em casa, né? Porque se você não se amparar em algumas teorias, você também corre o risco de cair nessa vulgaridade com a coisa. E aí? Será que os nossos governantes estão preparados para isso? Será que as forças aéreas do mundo inteiro, assim como os governos, as grandes instituições, eles ficam prendendo a verdade porque são impotentes e nunca pensaram numa forma de sair dessa situação, de fazer alguma coisa? Será que é esse o problema? Em primeiro lugar, nunca me foi dada a oportunidade de questionar uma autoridade do governo de alto nível a respeito. Mas a simples omissão, não só do governo brasileiro, como de todos os governos do mundo, todos, omissão no sentido de informar bem, de atualizar os conhecimentos dos seus cidadãos sobre as ocorrências. Eles são omissos. Então isso pode ter várias causas. Uma delas é a própria ignorância deles. Como autoridade, eles não querem se expor à ideia de que eles são realmente ignorantes. Tanto ou mais do que nós, estudiosos. Não mexam com ufologia. Sabe? Não percam esse tempo que eu perdi a vida inteira, a não ser que seja para uma coisa maior. Senão vocês vão passar muita raiva. Olha, tentem não olhar para o céu à noite, para vocês não virem um disco voador de verdade. Olha, quanto ao fato de acreditar ou não, eu acho que é o seguinte, eu vou dizer, eu acredito. Agora, a dúvida fica, porque ela é necessária. Nós somos ocidentais, o pensamento cartesiano, e qualquer pesquisa, ela só caminha se tiver a dúvida. Se eu tiver a certeza, eu não vou sair do lugar. Então, eu acredito com dúvidas.